Continuando, pessoal, política urbana e instrumentos urbanísticos. Os instrumentos de política urbana integram as estratégias para ordenamento territorial e serão utilizados para a realização dos objetivos deste plano diretor. Então, para a gente atingir os objetivos do plano diretor, a gente usa os instrumentos de política urbana. As intervenções no território municipal, ou seja, dentro da cidade, poderão conjugar a utilização de 2 ou mais instrumentos de política urbana e gestão ambiental com a finalidade de atingir os objetivos do processo de urbanização. Ou seja, a gente vai ter uma série de ferramentas aqui e eu não preciso utilizar uma só para atingir o meu objetivo. Eu posso utilizar 2, 3, 4, 5, independe, ok? E quais são esses instrumentos de política urbana? Quais são essas ferramentas? Muitas delas, vocês vão ver, fazem parte do descrito no Estatuto da Cidade, tá? Parcelamento, edificação e utilização compulsória, imposto sobre a propriedade territorial urbana, o IPTU, progressivo no tempo, desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública, consórcio imobiliário, direito de preempção, outorga onerosa do direito de construir, que é quando você precisa, construir acima do coeficiente básico de aproveitamento, e aí você paga uma quantia ao poder público para isso. Transferência do direito de construir, operação urbana consorciada, direito de superfície, arrecadação de imóvel abandonado, estudo de impacto de vizinhança e estudo de impacto de trânsito, ok? Então vamos lá. Imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados. São considerados imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados, nos termos deste plano diretor, somente aqueles com acesso à infraestrutura básica, assim definida pela legislação federal de parcelamento do solo e abrangidas pelas situações previstas nos parágrafos abaixo. Então, se você tem um terreno que ele tem escoamento de água da chuva, iluminação pública, esgoto sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica, tanto para a rua quanto para as casas e circulação e vias de circulação, eles podem ser considerados não edificados ou subutilizados se eles também estiverem de acordo com os critérios descritos aqui embaixo, ok? Se a gente estiver falando de um terreno, por exemplo, que ele não tem iluminação pública, ou não tem abastecimento com água potável, ele não vai se enquadrar aqui como não edificado ou subutilizado, tá bom? A partir daqui vai ser necessário que você anote. Então, primeiro, são considerados imóveis não edificados as glebas, os lotes ou lotes contíguos. Lotes contíguos são aqueles que estão localizados um do lado do outro, coladinhos, tá bom? De um mesmo proprietário, cujas áreas somadas possuem um coeficiente de aproveitamento utilizado igual a 0, tá? Então, para quem não lembra, coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área construída e a área do terreno. E você calcula isso como? Você pega a área construída, multiplica por 100 e divide pela área do terreno. Aí você vai ter o coeficiente de aproveitamento, tá bom? Então vamos lá. Hiperfaçam área igual ou superior a. Então precisa ser um terreno com coeficiente de aproveitamento igual a 0, com área igual ou superior a 3.000 metros quadrados e que estejam localizados aonde? Na zona de reabilitação central, zona de desenvolvimento urbano e zona de interesse social, tá? Que são as ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social. Número 2, tá bom? Se quiser dar um print na tela aqui, tá o resuminho, tá? 3.000 metros quadrados ou mais e as zonas onde precisa estar localizado esse terreno, ok? Então, vamos lá, fazer um exercício com vocês. Imagina que eu tenho um terreno
que tenha área igual a 3.000 metros quadrados e eu tenho construído dentro desse terreno uma casinha de 100 metros quadrados. Isso é considerado um imóvel subutilizado ou não utilizado? Vamos descobrir, né? Eu vou ter que pegar a área construída, né, que são 100 metros quadrados, multiplicar por 100 e dividir pela área do terreno, que no caso é 3.000 metros quadrados. Então a gente vai descobrir que 100 vezes 100 igual a 10.000 dividido por 3.000 vai me dar um coeficiente de aproveitamento igual a 3,33. Então, CA igual a 3,33%. Esse CA de 3,33% é igual a zero? Não, não é igual a zero. Então, não é um imóvel subutilizado. Um terreno com 3.000 metros quadrados ou mais que esteja localizado em qualquer uma dessas áreas aqui não pode ter nada construído para que ele possa ser considerado não utilizado ou subutilizado, ok? Então vamos lá. Próximo exemplo. Terrenos com 5.000 metros quadrados ou mais, localizados na zona de qualificação dos bairros e na zona de preservação dos bairros. Então vamos lá. O terreno precisa ter 5.000 metros quadrados ou mais, está localizado na zona de qualificação dos bairros e zona de preservação dos bairros. Pode dar um print, ok? Então, qualquer terreno com essa área ou mais, localizado em qualquer uma dessas zonas, que tiver qualquer coisa construída, né, qualquer área, com uma casa de 50 metros quadrados, por exemplo, 10 metros quadrados, ele já não se encaixa como uma área subutilizada ou não utilizada, tá bom? Ele precisa ter 0% construído para que ele seja considerado subutilizado. Vamos continuar. São considerados imóveis subutilizados as glebas, os lotes contíguos de um mesmo proprietário com coeficiente de aproveitamento utilizado inferior a 10% do previsto para a respectiva zona de uso do solo e cujas áreas somadas perfaçam área igual ou superior a 3.000 metros quadrados, quando localizados na zona de reabilitação central, zona de desenvolvimento urbano e na zona de interesse social 2, ok? Então, a gente vai escrever, né, esses dados aqui para que a gente tenha uma forma de anotar mais simples, ok? Pessoal, só uma correção. Eu fiquei tão empolgado lá com o cálculo do coeficiente de aproveitamento que eu acabei me desligando, né, do que está escrito aqui. As regras que eu passei até aqui para vocês, né, com coeficiente utilizado igual a zero, é apenas para definir os imóveis não edificados, ok? Então, o print que você tirou dessa tela e desta tela aqui é apenas para os imóveis não edificados. Agora nós vamos falar sobre os subutilizados. Os subutilizados, eles serão basicamente a mesma coisa, ok? Só que ao invés do coeficiente de aproveitamento igual a zero, o coeficiente de aproveitamento precisa ser menor do que 10%, ok? Perfeito? Serão as mesmas regras, só que para um coeficiente, para um imóvel subutilizado, ele precisa ter menos do que 10%, ok? Vou colocar aqui.
são basicamente as mesmas regras, né? As mesmas zonas e áreas, só que se eles tiverem coeficiente de aproveitamento menor que 10%, eles serão considerados imóveis subutilizados, tá bom? Os não edificados são aqueles que têm coeficiente de aproveitamento igual a zero, ou seja, né, não edificados, eles não têm nada construído, tá bom? E subutilizados é porque foram utilizados muito pouco, construíram muito pouco dentro desse terreno, ok? E considera-se imóvel urbano não utilizado todo tipo de edificação que esteja comprovadamente desocupada há mais de 5 anos, ressalvados os casos dos imóveis integrantes de massa falida, demandas judiciais ou disponibilização no mercado para alienação a preços compatíveis com aqueles praticados no mercado imobiliário. Perfeito? Então vamos lá. Vamos fazer uma revisão, né? Imóveis não edificados. Vou até inserir aqui. Imóveis não edificados. Ou seja, que não possuem edificação, não possuem construção nele. São aqueles que o coeficiente de aproveitamento é igual a zero, né? Em terrenos até 3.000 metros quadrados para zona de reabilitação central, desenvolvimento urbano e específica de interesse social. De 5.000 metros, né? Ou mais para zona de qualificação dos bairros e zona de preservação dos bairros. Agora, os imóveis subutilizados, ou seja, aqueles que têm pouca coisa construída, são aqueles que têm um coeficiente de aproveitamento menor do que 10%, né? Em terrenos de 3.000 metros ou mais, na zona de reabilitação central, desenvolvimento urbano, interesse social, e de 5.000 metros quadrados ou mais na zona de qualificação dos bairros e zona de preservação dos bairros, ok? Eu vou fazer um exercício com vocês antes de encerrar o vídeo para a gente um exemplo de imóveis subutilizados, tá bom? Então imagina o seguinte: eu tenho uma casa construída, ok? De 500 metros quadrados. Então, eu já coloco a área vezes 100, né? Para descobrir o coeficiente de aproveitamento. E ela foi construída num terreno que tem 5.000 metros quadrados, tá bom? Essa casa aqui é uma casa subutilizada ou não? Bom, para a gente descobrir é simples, né? A gente pega a calculadora e vamos fazer 500, que é a área da casa, vezes 100. E vamos dividir o resultado pela área do terreno, que é 5.000. Deu igual a 10, pessoal. Só que, olha, para ser subutilizado tem que ser menor do que 10. Se tivesse sido 8, 4, 5, 9,99, poderia ser considerado subutilizado. Mas não, foi igual a 10, então já não é mais considerado subutilizado, ok? E aí a gente tem o imóvel urbano não utilizado, né? O que? Vou colocar aqui pra gente. Não utilizado. Aquele que não é
ocupado por 5 anos seguidos, ok? Então, se uma pessoa tem lá uma casa ou alguma coisa e ela não visita essa casa por 5 anos seguidos, é considerado um imóvel não utilizado. Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui, tá bom? Para que ele não fique muito comprido.